A eliminação das barreiras são cruciais para que avancemos com a questão do desmatamento. Endressa, você tem conduzido uma pesquisa sobre financiamento de projetos de eficiência energética. Sim, o foco da minha pesquisa é a identificação das barreiras que a indústria da eficiência energética enfrenta e suas possíveis soluções. A Agência Internacional de Energia estima que serão precisos 13,5 trilhões de dólares para manter o planeta dentro do cenário de 2 graus de aquecimento global pelas próximas 2 décadas, como acordado na COP21 em Paris. A minha pesquisa analisa as principais barreiras e como superá-las. Uma das formas para superar algumas dessas barreiras foi inspirada em um modelo introduzido em 2013 pelos desenvolvedores do projeto de energia solar, chamado IDELCO. O modelo se propõe a resolver os 2 maiores problemas dos atuais mecanismos de financiamento. Primeiramente, temos as limitações do balanço patrimonial. Quando uma empresa privada se compromete com projetos de eficiência energética, ao construir um conjunto de várias carteiras, enfrentará limitações do balanço patrimonial, porque faltam mercados secundários. Isso significa que não há oportunidades de vendas dessas carteiras de empréstimos, para que, então, os investidores possam se comprometer com outros projetos e liberar a capacidade. Em segundo lugar, a maioria dessas empresas é privada e, considerando a dívida corporativa de curto prazo e o modelo de negócios, elas não são a melhor opção para investidores de longo prazo se comprometerem com projetos de eficiência energética com retorno em 20 a 30 anos. Esse período de retorno de longo prazo é muito comum em projetos de reforma de edifícios, por exemplo, que é um setor muito importante. Entretanto, investidores privados preferem projetos com retornos de prazos mais curtos. A solução proposta em minha pesquisa é a implementação de um conceito como o IDELCO, onde empresas privadas e empresas de serviços energéticos possam vender e transferir esses tipos de projetos para entidades especializadas em projetos operacionais. Will, você poderia falar um pouco mais sobre a sua pesquisa sobre desmatamento e subsídios? Sim, assim como Endressa se interessa por eficiência energética, eu me interesso pelas emissões do uso da terra e do desmatamento. De certa forma, muitas barreiras enfrentadas pelo setor de eficiência energética são parecidas com as do meu setor. As partes interessadas estão distribuídas ao redor do mundo e é muito difícil reunir bilhões de agricultores, além do produto não ser muito conhecido pelos credores. Essa incerteza dificulta o investimento em agricultura, assim como os investidores não entendem os motivos para se investir em eficiência energética. Além disso, os custos iniciais também são altos e o retorno é de longo prazo. Por exemplo, uma árvore de cacau ou de azeite de dendê levam 5 anos para atingir a maioridade e tem uma safra com duração de 20 a 30 anos. Portanto, a eliminação dessas barreiras é crucial para que avancemos com a questão do desmatamento. A minha pesquisa analisa os fundamentos para o desmatamento e antes de criarmos mecanismos de financiamento que resolvam esses problemas, precisamos analisar as forças essenciais que movimentam o mercado. No momento, as pessoas são incentivadas a desmatar, apoiadas por políticas governamentais, incentivos fiscais e outros tipos de leis e regulamentos que movimentam os mercados agrícolas atuais.
Por exemplo, nós analisamos as cadeias de valor da soja e da carne bovina no Brasil e da madeira e do azeite de dendê na Indonésia e encontramos uma série de subsídios e incentivos por toda a cadeia, de acesso à terra, a subsídios para processamento e distribuição. Isso acaba apoiando indiretamente o desmatamento, por meio de fertilizantes baratos, construção de portos, benefícios fiscais, entre outros. Esse é o tipo de comportamento que queremos eliminar da economia. Elizabeth, você poderia falar um pouco sobre a sua pesquisa sobre a indústria do carvão e do sequestro de carbono? Sim, nós analisamos 9 empresas americanas com valor de mercado acima de 2 bilhões de dólares, considerando os eventos positivos e negativos da captura e sequestro de carbono do ponto de vista dos investidores. Nós notamos uma reação muito positiva e eventos positivos, e nenhuma reação a eventos negativos, o que foi uma surpresa. Nós testamos a hipótese de que os investidores já teriam antecipado o risco de ativos ociosos no preço de suas ações, e em nossas amostras, houve uma queda de 90% dos preços do carvão entre 2011 e 2015. Sugerindo que a maioria dos investidores acreditava que o sequestro de carbono não funcionaria. Portanto, essas empresas estão sendo reavaliadas. E para onde esse dinheiro está indo? Eu acredito, ou pelo menos espero, que parte desse dinheiro esteja indo para energias alternativas por meio de fundos de pensão, pois há muitos desinvestimentos por motivos éticos. Vocês todos analisaram os impactos do dinheiro sobre o clima por meio de diferentes pontos de vista. Qual é a situação atual dessa correlação em termos de eficiência energética? As perspectivas são positivas? Sim, eu acredito que as perspectivas sejam positivas. Hoje eu ouvi a apresentação de um estudo sobre os sistemas de financiamento, que mencionou que estamos passando por uma lenta revolução. Portanto, eu acredito que estamos seguindo na direção certa e notamos uma mudança do foco para alternativas mais verdes de financiamento. Towards more to climate finance, but generally greening of the financial system, so to say. Muitos agentes estão se reunindo e fazendo as perguntas certas. Eu concordo com essa visão positiva e com essa lenta revolução em âmbito internacional, que vai liberar trilhões de dólares de bancos e empresas de seguros. Entretanto, alguns problemas persistem, como a dificuldade de se alcançar as pessoas que precisam de financiamentos. No setor agrícola, ainda há dificuldade de acesso ao capital e investimento por parte de agricultores mais pobres, que não entendem as garantias e não têm conhecimento sobre o acesso a esses financiamentos. Dito isso, eu acredito que estamos progredindo. As ações que vão beneficiar os agricultores também vão beneficiar o clima no longo prazo e, portanto, há uma boa sinergia. Muitas pessoas estão empenhadas em desenvolver novas políticas e produtos financeiros. Eu acabo de voltar de uma pesquisa em Gana, onde há um grande movimento de investimento em madeira sustentável, pois a demanda é grande e há uma brecha no mercado.
It's just about getting the finance from the people like Geneva, where it might be. Tudo é uma questão de acesso a financiamento e de conhecimento sobre a liberalização em termos instrumentais, práticos e de política. Eu acredito que estejamos progredindo e tivemos um forte sinal de mudanças de políticas no encontro em Paris. Os problemas estão sendo considerados de todos os ângulos, de eficiência energética a emissões do uso da terra. As instituições financeiras estão fazendo um ótimo trabalho. Por exemplo, o JP Morgan Chase e o Bank of America decidiram financiar atividades com carvão, por causa dos danos causados por combustíveis fósseis. Entretanto, pelo menos nos Estados Unidos, nós precisamos de um imposto sobre carbono, e muitas grandes empresas de combustíveis fósseis estão esperando por uma grande revolução energética que não parece estar avançando. Portanto, um imposto sobre carbono seria um grande incentivo para essa revolução.